para dizer o poder que tem a oração. E aqueles soldados guerreiros que têm o hábito de vir na terça-feira, né, orar no culto de oração, eles sabem do que eu estou me referindo, e não é de hoje que nós estamos orando para a glória de Deus. Amém? Mas vamos ao que nós viemos essa noite. Estamos no culto de libertação. E a palavra diz que é só Jesus que liberta, e Jesus é a palavra. Então não adianta dizer que ama Jesus, agora ficarmos todos nessas datas festivas, religiosas, tudo com carinha de santo, ir para ruas, e no Natal também as pessoas se reunirem num dia só, tudo com carinha assim de santo, como se fossem todos, né, seguidores de Jesus de uma forma tremenda. Na verdade é uma religiosidade muito grande que tem na terra, e nós vamos estar orando para que isso seja mudado também. Que as pessoas carregam não Jesus num crucifixo, mas tenha Jesus dentro do peito, né? Aqui, a palavra aqui no coração e na mente, ó, no coração e na mente, porque a palavra está escrita aqui no coração e aqui em nossa mente, é Jesus agindo dentro da gente. Amém? Então, para a glória de Deus, nós vamos estar essa noite buscando entendimento mais uma vez nesse culto de libertação, porque é Jesus que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é a palavra do homem, não é a palavra da religiosidade, isso é a palavra vindo da boca do próprio Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O outro momento ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Olha, né? Eu sou. Então ele está lembrando, há pouco eu vos disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora eu vos digo: eu sou o caminho e a verdade. E ninguém vem ao Pai, não vai ao Pai, vem ao Pai, porque ele está com o Pai, e o Pai está com ele. E ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por essas escrituras aqui. Amém, igreja? Então abra a Bíblia Sagrada em primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo de número 4. Colocando o óculos eu vi que é 4 mesmo. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, e nós vamos juntos no versículo de número 4 também. Aleluia, Jesus. Olha para o irmão do teu lado, diga para ele assim, seja o instrumento de Deus e fala para ele: o mundo só ouve aqueles que são do mundo. Amém? Mas você não é do mundo, né, amados? Então os que são de Deus escutam as coisas de Deus. Os que são do mundo não ouvem as coisas de Deus, não têm prazer nas coisas de Deus. Então vamos ver o que Deus fala aqui, ó. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 a seguir: filhinhos, sois de Deus. Glórias a Deus, amém? Então de novo, 1 João 4, versículo 4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Esse os tende é os falsos profetas. Essa passagem vai estar falando de falsos profetas, daqueles que se intitulam de Deus, né? Então ele está dizendo assim: você já tem vencido a esses, né? Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga glórias a Deus. E o versículo 5 então diz: do mundo são, aí estamos falando novamente dos falsos profetas, dos que se confessam seguidores de Jesus, mas não o são. Então ele fala: do mundo são, versículo de número 5, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos falar com o nosso Deus em espírito. Senhor Deus e Pai, aí está a pequena porção da Tua Palavra lida para a mensagem do Teu Evangelho nesta noite no culto de libertação. Venha com Teu Espírito Santo, a Tua unção, sobre cada mente que está aberta, Senhor. Pois o Senhor não é como um inimigo que entra com violência e por portas entreabertas. O Senhor é aquele que bate na porta do coração e espera que o coração seja aberto. A Tua Palavra diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei. Então, Senhor, o Senhor está batendo a porta dos corações essa noite. Que esses corações que estão aqui possam ser abertos, convencidos pelo Teu Espírito Santo que a Tua Palavra é a verdade. Testifica a mensagem no coração de cada um esta noite, e que haja para a Tua exclusiva glória a verdadeira libertação, em nome de Jesus. Amém? E qual é a verdadeira libertação? Se pois o Filho vos libertar. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Glórias a Deus. Então, amados, a conclusão desse texto que nós lemos aqui do versículo 4 ao versículo 6, eu vou ler de novo, para aqueles que talvez não prestaram atenção ou não entenderam bem a mensagem. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, falando então das pessoas do mundo, né? Falando dos falsos profetas, daqueles que se titulam de Deus, né? Mas não são. Então a Bíblia fala: sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do engano, né? Do erro. Amém? Então está aí, amado. A Bíblia nos adverte sobre os espíritos enganadores, né? O espírito do erro. E ele já está nesse mundo, o espírito do anticristo. Desde a época das escrituras sagradas, ele falou: o espírito do anticristo já está nesse mundo. Misericórdia. E aí nós estamos vendo coisas acontecerem, cumprindo as escrituras sagradas. Nós poderíamos aqui entrar em outras questões até para expor esse assunto, mas não é a mensagem de hoje falar sobre esse espírito imundo, né? Que é o espírito enganador do anticristo. Mas ele já está no mundo, fazendo já as suas coisas bárbaras, convencendo os homens ao erro, ao pecado. E nós estamos aqui para sermos usados pelo Espírito Santo, para que ele nos convença da justiça de Deus e do pecado. Amém, igreja? Então a Bíblia Sagrada nos adverte: há muitos enganadores que já entraram neste mundo. Vamos ver em 2 João, está no 1 João, você passa para o próximo livro, que é a segunda carta de João. Não tem capítulos, né? É apenas um capítulo, por isso que eu já posso dizer 2 João 7. E somente a parte A, 2 João, só você chegar na próxima carta e abrir 2 João, versículo 7. Só a parte A diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Viram aí? Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Aliás, amados, desde o início, o sedutor, o enganador deste mundo está enganando a humanidade. E ele começou isso tudo lá no primeiro casal, Adão e Eva. Então Deus andava com Adão, né, passeava com ele toda a viração do dia, e disse a Adão: Adão, tudo isso aqui é teu, esse paraíso eu fiz para vocês, o universo é meu, eu fiz isso aqui para vocês. Agora vocês vão crescer, vão se multiplicar, vão povoar essa terra, e vocês vão dar o nome que vocês quiserem. Quer chamar isso de flor? Chame de flor. E é chamado de flor, né? Então todos os nomes que foram dados a animais, as folhas do campo, as árvores, foram dadas pelo homem, que Deus deu essa autoridade a Adão e a Eva, né? Primeiro casal. Contudo, Deus falou para eles: olha, só tem uma coisa que eu vou pedir para vocês não fazerem. Aliás, eu vos ordeno que vocês não toquem no fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Foi a única coisa que Deus colocou, e a intenção é justamente testar o homem e testar a sua obediência. Quer dizer, deu a ele coisas grandes, maravilhosas, só deixou uma coisa para ele não fazer. Ele optou em justamente abrir mão de todas as coisas maravilhosas e foi fazer justamente o que não podia fazer. E assim esse espírito está enganando até hoje, amados. Existe uma eternidade para você viver. Você crê na vida eterna? Se você não crê na vida eterna, eu sei o que você está fazendo aqui. Porque Jesus veio para contar uma boa nova, que há uma vida eterna, e que esse corpo vai voltar para o pó, mas há uma vida após esse mundo, né? E como você não sabe que hora que você vai, você deveria buscar o mais rápido possível o reino dos céus, porque é lá que é a eternidade sua, ou com Deus ou nas trevas eternas. Não há meio termo, não há purgatório, não há expiação, não há nada disso. Isso não é bíblico. Eu desafio qualquer teólogo a sentar comigo e me esclarecer na Bíblia Sagrada, aonde está na Bíblia que existe purgatório, que existe expiação após vida. Eu quero desafiar qualquer teólogo e me explicar onde está na Bíblia isso. Reencarnação, onde está tudo isso aí? Isso tudo é mentira de Satanás, porque se aqui é verdade, e a Bíblia Sagrada diz que qualquer outra notícia que for contada fora o que eu vos anunciei neste Evangelho é maldito. Então eu não devo esperar nenhuma outra notícia a não ser aquela que Jesus veio trazer. Amém ou amém? Ele completou, senão ele não diria naquela cruz: Pai, ele disse, está feito. Ele diria: Senhor, minha parte eu fiz. Certo, igreja? Foi isso que Jesus falou na cruz quando ele entregou o seu Espírito. Ele falou: não, está consumado.
consumado é estar pronto, não há mais nada a fazer. Agora é só dar a eles o conhecimento, só isso. Amém, igreja? Está consumado. Mas se assim não fora, ele diria: a minha parte eu fiz, Senhor. Agora, vamos ver a parte deles, vai compete a eles agora. E não é isso que Jesus disse. Ele disse que está consumado. E ele mesmo disse: olha, através do Espírito Santo ele revela, qualquer outro evangelho que for vos anunciado, qualquer notícia dos céus que for anunciado, é anátema. Mesmo que venha um anjo em forma de luz e vos pregue outro evangelho, este anjo é anátema, é maldito. A palavra anátema é maldito. Então não existe essas coisas. Tanto aí que é verdade, há uma religião aí criada posteriormente, 700 e tantos anos depois de Jesus, ou 500 e poucos anos, agora não sei o tempo certo. Isso é de menos. Mais importante que foi depois dele, e que justamente veio uma luz e apareceu para um profeta. E esse profeta recebeu instruções e criou uma nova religião, que você sabe qual é. Esse profeta é Maomé. E você vê os efeitos, a confusão que está no mundo aí, por causa de uma outra religião criada. Você vê notícias toda hora bárbaras aí, né? Nós não estamos falando que aquela religião não, a confusão que foi feita no meio deles. Então, no nome de Jesus Cristo, é muito importante a igreja compreender isso. Desde o início, o inimigo tem seduzido, tem enganado a humanidade. Por exemplo, em Gênesis 3, não precisa ir lá, basta você depois ter um pouquinho de vontade, só um pouquinho, e estudar Gênesis 3, e ver que ali foi a queda do ser humano, do gênero humano. Quando a serpente, no caso você deve saber, o que a Bíblia chama de serpente, é o diabo, né? Ele falou com a Eva e disse: o que é que Deus disse para vocês? Que vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui? Ela disse: não. Ele falou que não. Aliás, falou sim, nós podemos fazer tudo, mas só não podemos tocar no fruto daquela árvore ali. Por quê? Ele falou: não sei. Ele falou: o dia que nós tocarmos, nós vamos morrer. Vai nada, olha, vai nada. Conversa de Deus. Ele não quer que vocês toquem lá, porque você não conheça o que ele conhece. Porque o dia que você comer aquele fruto, você vai ser igual a ele. Gerou nela uma curiosidade, gerou nela uma expectativa, e aí está o problema, né? Então, no nome de Jesus Cristo, eles trocaram tudo aquilo que eles tinham por uma coisa boba. É como Esaú trocou seus direitos de primogênito, por um prato de lentilha. Só quem conhece a Escritura sabe o que eu estou falando, né? Por isso que é bom conhecer para não ficar perdido num culto, né? O Esaú perdeu os seus direitos de primogênito, porque ele abriu mão dos seus direitos por causa de um prato de lentilha, para comer um prato de lentilha. E assim Adão e Eva também abriu mão de todo aquilo que tinha no paraíso por causa de uma curiosidade. E assim também, muitos vão perder a eternidade, aquela corda sem fim, por causa de um pedacinho desse tamanhozinho, que é a vida terrena. Vocês lembram da pregação da corda, né? Um pedacinho pintadinho é a vida terrena. O resto da corda, aquele pregador que falou: olha, essa corda, imagina que essa corda não tem fim. Ela está dando voltas, voltas e voltas no mundo inteiro, no planeta Terra. E mesmo assim ela não tem fim. Se ela puxar, não vai terminar. Vai passar a tua vida inteira, não vai puxar ela inteira. É a vida eterna. A sua vida terrena é esse pedacinho pintado em vermelho. As pessoas trocam tudo isso aí por isso aqui, ó. Então assim também, desde o princípio. Por quê? Porque são seduzidos, porque são enganados, são iludidos. Até o próprio profeta Isaías diz no capítulo 30, que no final dos tempos vai haver tanta maldade no meio do povo, que se diz povo de Deus, que eles vão chegar e falar: para de falar, vai vir os profetas falar de Deus, os mensageiros, não, para de me falar desse Deus de Israel, eu não quero saber desse santo de Israel. Aliás, comece a me profetizar mais coisas que me agradam, profetiza-me ilusões, eu quero viver na ilusão, não quero viver essas coisas. Daí você fala: como é que é isso? Como é que pode? Pode, amado. Tem pessoas no nosso meio cristão que deixam de vir a um culto, ouvir a mensagem de Deus, para assistir uma mídia televisiva na ilusão, que é uma telenovela, assistir um filme, uma ficção. Essa pessoa não está exatamente como o Isaías disse. Para de me falar das coisas de Deus e me fala o que é agradável. Me fala o que é agradável. É o que Isaías profetizou. Você tem qualquer igreja que você frequentar, você tem os cultos daquela igreja. Se ela tiver todos os dias, é porque o número de membros precisa. Não dá para todos estarem ali. Eu já frequentei em visita em Curitiba, uma igreja central da quadrangular, e eu fui no culto da meia-noite. Você acredita? Eu fui no culto da meia-noite porque não tinha como entrar no culto. Tinha culto às 7, tinha às 10, tinha meia-noite. Às 20, às 10, 7h30, 9h30 e meia-noite.
Eu fui no culto da meia-noite lá, junto com amigos hoje lá, na época eu ia para reuniões em Curitiba. Porque não dava, era um lugar para 3 mil lugares, para 3 mil pessoas e não cabia nos 3 cultos. Então tinha 3 cultos naquela noite para poder fazer a obra de Deus. Então, existem igrejas que têm cultos assim, né? Porque são um número de membros muito grande. Essa que você congrega só tem 3 cultos na semana. Sobram 4 dias para você fazer o que você quer. E esses 3 dias que eu tenho aqui não é o dia inteiro, não é 24 horas tomada para você ouvir a palavra de Deus. 1h30. Então, igreja, no nome de Jesus, para de pensar como o inimigo cega as pessoas, como ele tira o entendimento das pessoas, a tal ponto de achar isso aqui cansativo. E há um servo, um ungido de Deus, que já tem testemunho de que Deus ungiu. Você tem testemunhos de que Deus está agindo nesse lugar. Então vamos, no mínimo, louvar a Deus, porque Deus abriu um lugar para que eu possa ouvir a palavra de um ungido dele. Amém, irmão? Porque ele está nesse lugar. Então, igreja, nós temos que entender isso, amados. A palavra de Deus diz então em 2 João capítulo, não diz capítulo, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram nesse mundo. Então está aí, desde o começo. E a Eva então olha lá e fala, não é que é verdade, essa serpente tem razão, ele é agradável esse fruto aí. Ela vai e come e não morre. Deus estava mentindo, eu não morri. Adão, corre aqui, Adão, olha, esse fruto aqui é uma delícia, olha que maravilha, eu não morri, Deus mentiu para nós. A mulher, come, ele comeu, está vendo, você também não morreu. Só que aí abriu os olhos deles, eles começaram a ver, a malícia abriu os olhos deles, né? E aí, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu sei que dali para frente começaram a fugir de Deus. Sabe os que fogem de Deus? Porque estão em pecado. Só foge de Deus, só não vem para a igreja quem está em pecado, amados. Olha, isso é como 2 e 2 são 4. Quem não vem ouvir a palavra de Deus é porque quer esconder o que não pode se esconder de Deus. É impossível. Então a chance daquela pessoa ir para o inferno é muito grande, porque ela não quer sair do pecado. Eu estando em pecado, eu prefiro ouvir a palavra, porque eu tenho uma grande chance de sair do pecado. Entenderam agora o ministério? Amém, igreja? Vamos continuar. Porque se eu estiver santinho, sem nenhum pecado, já posso começar a me despedir do povo, que eu vou ser retirado. Porque Deus não vai deixar ninguém santo aqui na terra. Porque senão ele vai estar contrariando a palavra dele, que todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém, igreja? Então nós precisamos sim, pecadores, e não há um justo sequer. Não adianta idolatrar este homem, aquele santo homem, eu vou tocar nele. Não. Vai melhor você tocar em Deus pela oração em Jesus, do que ir atrás de homens, porque homens são todos pecadores. Até o que se diz líder de uma religião famosa, aqui no cristã, ele é um homem colocado politicamente, e é chefe de um Estado. Só você estudar um pouquinho e entender que ele é um Estado, ele é um chefe de Estado. Então não tem nada demais, é colocado politicamente. Então, no nome de Jesus, amado, temos que entender essas coisas e pararmos de fechar os olhos para as coisas mais óbvias. Seguindo aqui então, em nome de Jesus, abra Evangelho de Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas capítulo 21. Por que eu pedi que você vá em Lucas? Porque nós estamos falando de um enganador que está nesse mundo desde o início. E a Bíblia diz, olha, muitos já entraram nesse mundo para enganar. Aí Lucas capítulo 21, aleluia, capítulo 21, e nós vamos no versículo 8, todos encontraram? Sabe quem está dizendo que você vai ouvir agora, hein? A própria boca do Senhor falou isso. Jesus falou isso aqui num sermão profético que ele disse. Então essa palavra aqui foi dita pela boca do próprio Senhor Jesus. Vamos ver o que ele disse então a respeito dos enganadores. Disse ele então, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Amém, igreja? Então está aí a palavra de Deus revelando que muitos virão em nome de Deus, falando que estão em nome de Deus aqui na terra. Mas o Senhor fala, cuidado que eles vão te enganar. Não vão atrás desses não. Então, amados, por que nós estamos falando nisso, amados? Por quê? A resposta é simples, amados. Porque o povo continua sendo enganado. O enganador está nesse mundo seduzindo e enganando. Porque, principalmente em épocas como esta que nós estamos vivendo agora,
essa tal de Páscoa, o tal do Natal, o tal de Semana Santa. Vamos falar um pouco sobre isso, amados. É uma coisa muito séria que vai ser pregada aqui hoje, porque Deus já dizia através do profeta que Ele revelaria coisas grandes e ocultas. E o ocultismo esconde tantas coisas malignas e nos faz, o que o diabo se diverte, amados, eu vejo pelo Espírito de Deus. Deus mostra para mim o inferno se divertindo com as pessoas, com as almas, nessas datas. E vou hoje, biblicamente, te explicar como você deve vigiar nessas datas, ligar o alerta máximo, senão você vai estar contribuindo com o império das trevas. Vamos nos atentar para isso. Eu peço que você vá em Êxodo, e para tentar entender tudo que nós estamos falando aqui, é necessário que eu vou mostrar para a igreja quando a Bíblia começa a falar em Páscoa. Quando a Bíblia começa a falar em Páscoa. Você segue a palavra de Deus? E a Bíblia então começa a falar, a primeira vez que a Bíblia Sagrada fala em Páscoa, ela está falando no Velho Testamento, quando Deus institui a Páscoa dele. É muito interessante você entender isso. Eu só quero que você vá, aquele que tem Bíblia com título em cima de um capítulo ou de um assunto, alguém que tenha em negrito, o que diz ali acima do capítulo 12 de Êxodo, a sua Bíblia? Alguém pode falar em voz alta? Capítulo 12 de Êxodo. Olha aí, a instituição da primeira Páscoa. Então vamos repetir comigo? A instituição da primeira Páscoa. Amém? Então é a primeira vez que Deus vai falar de Páscoa. Por que vai acontecer isso, amados? Porque nós temos que entender que no hebraico a palavra Páscoa, ela é a palavra em hebraico que se diz, que pronuncia mais ou menos assim, Pessah, tá? Escreve Pesach ou Pesach, mas a pronúncia é Pessah. É um C meio mudo. E isso significa literalmente passagem, significa saltar sobre, significa passar por sobre. Amém? É uma festa originalmente pagã, já existia muito antes de Deus falar disso aqui. Era uma festa totalmente pagã, quando os povos antigos se juntavam numa festa para sacrificarem vidas, sacrificarem crianças. Eles faziam isso às supostas entidades da fertilidade. Então eles pegavam um bebê naquela época e matavam as crianças em sacrifício à deusa da fertilidade. Isso é povos pagãos. Eles faziam isso, amado, porque estava trocando a estação de primavera para verão. E nessa região, lá, porque o mundo velho, para quem não sabe, é só no Oriente lá que existia, né? O Ocidente foi descoberto muitos anos depois, milhares de anos. Tanto é que o Brasil só tem 500 e poucos anos, né? Então eu queria que você entendesse isso. Quando foi instituída a Páscoa, a primeira vez, ela já era uma festa pagã. E aqueles povos então faziam isso porque eles tinham medo da seca que haveria no período do verão. Você imagina, o deserto já é uma loucura, né? Imagine quando entra no verão, no alto verão do deserto. É uma época, eles tinham medo do verão. Então, para que não faltasse alimento, eles faziam sacrifícios a deuses da fertilidade. Existem muitas teorias sobre isso, mas existe um consenso: é uma festa pagã. O Deus que nos ensina a palavra de Deus, ele resolveu, com aquele povo do Velho Testamento, o povo de Israel, que estava cativo. Entenda que o mundo inteiro estava contaminado. Entenda isso. Amém, igreja? Aí Deus resolve separar um povo. E aquele povo, ele fala: eu vou escolher esse povo, os hebreus. Eu vou escolher eles. Esse aqui é o povo que eu vou separar. Tudo que vai acontecer lá na frente, quando meu filho foi enviado ao mundo, porque é um período que ele virá ao mundo, e você sabe que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Amém ou amém? Para quem não entende um pouco das Escrituras, a Bíblia diz que 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Isso quer dizer que aquilo que fizeram com o filho dele na cruz, fazem 2 dias e algumas horas só. Para a visão de Deus. Para o homem é 2000 e poucos anos. Mas a Bíblia diz
E a Bíblia é Deus falando que 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Então está muito vivo na memória de Deus. Se o mundo existe há tantos anos, milhares de anos, você tem que traduzir isso em dias no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, igreja, nós temos que entender que Deus resolveu, então, daqui uns dias eu vou ter que enviar meu filho ao mundo, porque desde que o meu inimigo, que foi lançado fora da minha glória, você sabe quem é, que eu não quero citar o nome dele, ele chamava-se Lúcifer antes, o anjo de luz. Desde que ele foi expulso da minha glória, ele contaminou a humanidade. Ali ele arrastou com ele uma terça parte de todo o meu exército na glória. Então eu tenho um propósito no meu coração, disse Deus, com ele mesmo. Eu vou resgatar tudo aquilo que ele me roubou e quero restituir com juros e correção monetária. E aí ele se refere agora às almas. Então eu não sei quantas almas que Deus exigiu de volta para resgatar. Eu sei que eu estou no meio delas. Amém, igreja? Amém. Você também está no meio dessa conta de Deus aí? Amém? Ele quer de volta. Deus quer de volta as almas que foram roubadas, aqueles anjos que caíram junto com o inimigo. Então ele pensou consigo: eu vou fazer um plano. E esse plano daqui uns dias, eu vou enviar meu filho ao mundo. E meu filho vai morrer a morte deles para viver a vida que eu tenho. Eles vão viver a minha vida, a vida eterna. Diga amém? Então Deus criou esse plano. Só que antes Deus criou então um plano tremendo. Vou separar um povo, e tudo que acontecer com eles literalmente no plano físico é o que vai ocorrer com outro povo, que lá na frente eu vou separar também. Esses são os que vão morar comigo na eternidade. E você sabe de quem Deus está se referindo aqui, né, amados? Você sabe que a Bíblia nos revela claramente que o cristianismo, que os cristãos esse é o povo que vai morar na glória com Deus, porque eles aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhece que aquilo que ele fez na cruz não foi algo para passar em Hollywood, para nós ficarmos chorando na Semana Santa, e sim algo que ocorreu, que nós devemos ver aquilo com olhos muito espiritual, que ele fez questão de que o pecado entrou por um homem, tem que sair do mundo por um homem, não haveria ninguém em condições de fazer isso. Então ele veio, entrou no ventre de uma mulher, nasceu como homem e fez com que o pecado saísse da humanidade pelo gesto dele de subir na cruz inocente e ali chamar sobre ele todo o pecado da humanidade, inclusive o meu e o teu. Diga amém? Amém. A igreja está compreendendo esse mistério? Então nós estamos tentando fazer você entender o que Deus vai explicar até o final sobre essa festa pagã. Então ali Deus resolve separar esse povo e diz: esse povo um dia vai ser escravizado e eles vão clamar por mim, porque eu vou ensinar a eles. E Deus levantava profetas e não deixava que eles se esquecessem de quem era o Deus deles, que é o nosso Deus, Deus único. Que os outros deuses, os outros povos adoravam qualquer Deus, qualquer coisa. Surgiu lá um inseto, eles adoram. Até hoje é assim, tem países que adoram ratos como Deus, outros adoram bois, cavalos. O Brasil mesmo tem uma religião que adora estátua. Ridículo se prostrar perante um madeiro feito por mãos de homem. Aí você fala de respeito com quem? Eu não estou falando respeito com a palavra de Deus. E se você me provar que a Bíblia manda fazer isso, eu vou fazer isso, mas a Bíblia não fala para não fazer isso. Aí ela fala que isso é abominável. Então, voltando às escrituras sagradas aqui, em nome de Jesus. Mas por que os homens fazem isso? Porque eles têm interesse em fazer isso, interesses comerciais em fazer isso. Mas eles também não têm medo da condenação eterna? Não conhecem a Deus. O inimigo já cegou o entendimento desse povo há muitos anos. E assim como você não se conforma de um corrupto, como é que pode roubar tanto assim e não ter amor pelas almas que estão morrendo nos postos de saúde? Assim é o inimigo, que já aquela mente cauterizou e eles não têm mais sentimento nenhum pela humanidade. E assim, infelizmente, é toda religião que é contrária à palavra de Deus. Ou você acha que Deus mandou você encher de bomba teu corpo e sair matando todo mundo? Misericórdia, né, amados? Então, seguindo em frente aqui, em nome de Jesus. Ai, Jesus, só Deus, né? Êxodo 12, então, diz assim. O momento que eu vou ler com a igreja, esse momento aqui não é o que eu deveria ter tudo ainda. Eu vou ler só o versículo 11 e a parte B. Porque aqui você vê que Deus, nesse momento, vai mudar a história. Fala, existe uma festa pagã aí, ó, que o mundo faz. Inclusive sacrificam crianças, coisa do diabo mesmo, né? Mas eu vou criar minha Páscoa. Fale, Moisés, para o povo que eu agora estou instituindo a minha Páscoa. Você vai ver isso no versículo 11 e a parte B. Todos encontraram? Ele diz assim:
e comereis apressadamente. Daqui a pouco você vai entender a parte final. Esta é a Páscoa do Senhor. Que tem que ficar bem claro na sua mente o que Deus está falando agora para Moisés, nesse momento. Esta é a minha Páscoa. Esta é a Páscoa que eu instituo. Amém, igreja? Então nós entendemos que Páscoa que é essa. Você vai entender agora lendo todo o texto do versículo 1 ao 14. Vamos juntos, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Você tem que entender que esse povo está escravo. Eles já começaram a sentir a dor da escravidão. Eles já começaram a clamar por Deus, pelo Deus único. E Deus já ouviu a oração desse povo. E agora Ele levanta um Salvador. Um que vai representar um futuro Messias. Vai simbolizar o verdadeiro Messias que haveria de vir para um outro povo, semelhante ao povo do Velho Testamento. Você vê Moisés meio parecido com o que aconteceu com Jesus? Se não, vamos comparar rapidamente, que você que é leigo na palavra, ou não tem conhecimento. Se você estudar, você vai ver que Moisés, para não ser morto, quando ele nasceu, surgiu o boato para o império, do imperador da época: olha, vai nascer um salvador dos escravos, aí está para nascer, e é um menino. Ah é? Então manda matar todos os meninos. E o imperador na época, era o faraó, mandou matar todos os meninos. O que aconteceu? De uma forma tremenda, só da parte de Deus, Deus poupou exatamente, dando sabedoria à irmã de Moisés, que era Miriam, e poupou a vida dele, fazendo com que ele caísse, andasse por um cesto cercado de junco, ou seja, sem que a água entrasse, todo ele selado, e aquele berço foi até aonde banhava-se a princesa, filha do faraó. E você conhece a história. Então, de uma forma tremenda, Deus poupou, e ali fez nascer o Messias da época, o Salvador do povo de Israel. Você conhece a história bem dos 10 mandamentos. Daí vamos entender, vamos agora a um novo povo que vai ser formado. Deus então diz, nas escrituras sagradas do Velho Testamento, é uma comparação para que eles vejam, para que todos que entenderem as minhas escrituras, que literalmente eu fiz caminhar na terra um povo, para simular o que ia acontecer num plano espiritual com outro povo. Aí eu faço então nascer, eu vou nascer no ventre, vou descer, meu filho vai descer, vai nascer do ventre de uma mulher, e aí um rei na época, o rei Herodes, do povo judeu, fica sabendo que está nascendo o Messias. Lá está nascendo o Messias. O quê? Vai tomar meu trono? Ah, o rei está vindo agora aí. Não, meu trono ninguém vai tomar não, manda matar todos os meninos. Igualzinho. Então é a história do Velho Testamento, só que você raciocinar, a história do Velho Testamento do povo de Israel é a mesma história do povo cristão. Só que com eles aconteceu num plano físico, e com o povo de Israel, o povo cristão, que é o novo Israel de Deus, está acontecendo num plano espiritual. Você é oprimido, você é perseguido, você está indo para uma terra nova, você está indo para uma terra que Deus promete que é uma terra que jamais olho algum viu, jamais ouvido ouviu, jamais coração sentiu a alegria da terra que está preparada. Jesus falou: eu vou preparar lugar, mas volto, porque na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar. Amém, igreja? Então é muito parecido com o que aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Porque é a mesma história, com eles literal no plano físico, conosco no plano espiritual. Então você vai entender bem agora. Eu quero que você entenda e pare com a religiosidade, compreenda o mistério de Deus, em nome de Jesus. Então aqui ele diz para aquele povo: ó, eu vou instituir a minha Páscoa. Então veja o que ele fala para tirar aquele povo: eu vou lançar 10 pragas, Moisés, 10 pragas. Ele não fala isso para Moisés, vai passando uma a uma. Mas assim, nós que já conhecemos a história, sabemos que na 10ª seria a praga final, que foi justamente o envio do Espírito da Morte para matar todo o primogênito dos egípcios. Amém ou amém? Desde animal, tudo. Então vamos ver o que aconteceu aqui agora. E falou o Senhor a Moisés, versículo 1: e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Presta bem atenção que Deus acabou de falar agora. Tome para cada um de si um cordeiro. Amém? Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro inteiro, né? Então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então tinha que ser um animal sem defeito, sem máculas é sem defeito, sadio, né?
Versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Deixa eu ver até onde Deus mandou aí. Até aqui mesmo, até o versículo. Não, vamos ao versículo 14. Vamos ler o 13 e 14. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima. Olha aí a Páscoa aí, ó. Passar por cima. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Finalmente, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Diga amém? Então vamos seguir em frente, amados. Esta é a ordem dada a Moisés para que orientasse o povo hebreu como iniciaria e seria instituída a Páscoa de Deus, nessa Páscoa que os pagãos comemoram. Contudo, amado, o paganismo continuou no mundo, continuou. Aquele povo foi separado. Até hoje eles comemoram a Páscoa, os que não entenderam que Jesus é o Messias, que é o Cordeiro de Deus. Você já entendeu isso, né? Amém, igreja? Mas alguns judeus não entenderam, alguns não, muitos deles não entenderam ainda, mas Deus tem misericórdia daquele povo, e Deus vai orar, está nos ensinando a amá-los, a orar por eles, para que no tempo devido, no tempo do Senhor, haja um número de hebreus que serão salvos, conforme Deus revelou nas suas escrituras. Amém? Deus ama aquele povo, muito. Então, contudo, o paganismo continuou no mundo, só aumentou. Embora o povo hebreu fazia o ritual da Páscoa, faz até hoje, com pães asmos, da forma que Deus orientou Moisés. Mas o mundo continuou pagão. Entraram eras novas eras, e continuaram pagãos. E o diabo se divertindo com o mundo ainda. Eles continuaram a adorar o suposto Deus ou deusa da fertilidade. Diga misericórdia. Ou seja, o inimigo sempre agiu e continua agindo atrás de tudo isso. Agora, o mundo atual comemora uma Páscoa que não tem nada a ver com a origem bíblica. Pesquisando mais profundamente, nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa moderna, e veremos que ela não passa de uma tradição baseada em antigos rituais de fertilidade paganistas. Exemplo, a brincadeira de procurar ovos supostamente trazidos por coelhinhos da Páscoa. Não se trata de uma mera brincadeira de criança, não, mas é um vestígio de um ritual de fertilidade de algumas culturas pagãs, onde as pessoas acreditavam que ovos decorados tinham o poder mágico de trazer a fertilidade, a prosperidade, a felicidade, saúde e proteção. Em resumo, nós não somos judeus para comemorarmos a Páscoa da forma judaica. Amém ou não amém? Nós não somos, não temos que amanhã sentar domingo e comer, matar um cordeiro. Não precisamos fazer aquilo lá, porque nós não somos judeus. Você não é judeu, você é cristão, é um novo Israel de Deus, e você cumpre as coisas espirituais. Por quê? Vamos seguir em frente. Porque assim como foi dado a eles uma Páscoa, Deus também instituiu uma Páscoa para nós. Diga amém? Vamos ver isso em João, capítulo 1. Diga para o irmão do seu lado enquanto ele procura: Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Estou trazendo isso à luz da palavra, irmão. Só vai ficar sério quem quiser continuar sendo sério. Mas é muito sério que Deus mandou falar essa noite aqui. Capítulo 1 de João, versículo 29. Quem encontrou, diga amém? Então vamos lá.
Que momento que é este? Você lembra quem é a pessoa de João o Batista? Ele foi enviado um pouquinho antes. Ele é primo de Jesus, na barriga da prima da Maria. Nasceu um pouquinho antes para vir anunciar a vinda do Messias. Então ele está ali. Enquanto Jesus está crescendo e se tornando o que se haveria de tornar com 30 anos, já o ministério de João Batista estava há muitos anos, já era conhecidíssimo. Inclusive ele fala: vinde, arrependei-vos. Ele ia para o deserto pregando, amém ou amém? Esse mesmo João Batista, então veja, ele batizava o batismo nas águas, para arrependimento. Veja o que acontece nesse momento, que o versículo de número que Deus mandou aqui, versículo 29. Então no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está ali com seus discípulos, ele para o que está ensinando, falando, e aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. Olha só que coisa linda, amados, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-o dizer isso e seguiram a Jesus. Diga amém? Amém. Fizeram o quê? Seguiram a Jesus. Amém? Então, quem é de Deus, amados, ouve as coisas que são de Deus, imediatamente para de seguir o mundo e começa a seguir a Jesus. Não se iluda, amado. Como 2 e 2 são 4. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Jesus falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e a ovelha ouve o meu chamado, porque eu conheço cada um e conheço pelo nome. Quando eu falo, elas ouvem a minha voz e correm para mim, porque elas conhecem a minha voz. Então, amados, quem é de Deus sabe quando Deus está falando. Amém, amém? O cristão é verdadeiramente o herdeiro de todas as promessas que Deus fez, amado, ao ser humano. Eu convido a igreja a ir em Efésios e abrir as Escrituras do capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no versículo 6. Se não deu tempo de você ir, eu tenho que acelerar o processo por causa do tempo. Então Efésios 3, versículo 6 diz: a saber que os gentios, sabe quem são os gentios? Quem sabe quem são os gentios? Todo aquele que não é hebreu, quem não é circuncidado, hebreu, judeu, é gentil. Amém, igreja? Então agora quando você ouve falar gentil, você vai se lembrar que é todo aquele que não é judeu. Então, veja o versículo de número 6. Eu falei Efésios 3, 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo. A mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Diga glórias a Deus. Que é a maior prova bíblica que você, que não é judeu, é um gentil, você é co-herdeiro das promessas de Deus, que Deus fez através de Cristo. Amém? Está aí a prova bíblica. Então, ao invés de ficarmos aí incentivando nossos filhos a manterem costumes e rituais pagãos sem saberem, devemos sim ensiná-los o verdadeiro motivo de estarmos nesse mundo. Eu vi uma pessoa agora, o Espírito Santo me fez questão de mostrar. O homem saiu até torto, amados, até torto do boteco. Aqui, eu subindo aqui para buscar os irmãos do 5, aquela rua que o ônibus sobe bem estreitinha, indo para casa de volta. Tem vários barzinhos, vários mercadinhos ali. Tem uns botecos na esquerda, ali no alto. E Deus me fez questão de ver. Eu realmente não paro essas coisas. Eu estou andando, prestando atenção no trânsito. O senhor falou: olha, eu pensei até que ele mandasse orar porque o homem ia sair e ia entrar na frente do carro. Não, ele estava feliz da vida.
O homem não estava conseguindo parar em pé, estava com um ovo de Páscoa na mão, rosinha, ia levar para alguma criança. Mas trêbado, não estava nem bêbado, estava trêbado. Quero que você entenda que, olha só, um homem totalmente alcoolizado, mas o inimigo cega tanto o entendimento, que ao invés de estar dentro de casa, curtindo a família, ensinando as coisas, vivendo uma vida, ou levando os seus filhos a conhecerem a Deus, ele está dentro de um boteco se embriagando, mas o ouvinte está levando, está feliz da vida. Parou na frente do carro assim, todo feliz da vida. Segurava aquilo, parecia que estava segurando um tesouro. Não sei se ele ganhou, não sei, estava segurando um tesouro. Mas eu vi claramente que ele estava querendo levar para alguém, estava feliz de levar para o filho, para a filha, deve ser filha, que é a Rosinha. Mas eu quero entender que você entenda, veja só. A pessoa, para agradar as coisas da carne, ela faz de tudo, amados. E agradar a Deus é difícil, porque a carne não gosta de Deus. Você sabe disso. Está isso no livro sagrado. Diz que a nossa carne luta contra Deus, e luta. Próximo culto, você observa o que a tua carne faz quando é dia de culto. Observa, começa a prestar atenção. Se você não deve lutar contra esse mal. Então, no nome de Jesus, ao invés de ficar incentivando nossos filhos a manter essas culturas, esses rituais pagãos aí, malignos, que são ocultos, justamente para o inferno fazer festa e morrer de rir, e acusar a gente diante de Deus, aí, tá vendo? Fala com o Senhor, mas ó, não ensina o filho para ir para a igreja, não ensina o filho a pegar a Bíblia, não ensina, mas ó, o que eu mando eles fazer, eles fazem, correndo. Isso aí, para eles é. Então, isso aí que eu queria que você entendesse, amados. Veja o que Jesus fala em Marcos, que isso é tudo tradição, amado. Essa pessoa ela está quebrada financeiramente, está ali, mas vai levar para o seu filho um ovo de 30, 40 reais, vai deixar de comprar leite, mistura, mas vai levar por quê? Por causa da tradição. Veja o que Jesus fala sobre tradições em Marcos capítulo 7. Vou tentar finalizar. Marcos 7. Sobre tradições. Veja o que Deus fala sobre tradições. Porque não, eu faço porque é tradição. Até o final você vai entender que nós não estamos aqui tentando induzir você a não fazer isso. Você vai entender que Deus está falando de coisa muito maior do que você comprar um ovo para o teu filho. É coisa muito maior. Amém, igreja? Amém. Marcos 7, versículo 6. E ele respondendo disse-lhes, é Jesus falando: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O versículo 8 então diz: porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Então Jesus está falando de tradições. As pessoas optam em manter as tradições do que conhecer a Deus, do que respeitá-lo. É isso que está falando. Esse povo é hipócrita, diz que me adora, mas não passa de palavras. O coração deles está longe de mim. Versículo de número 9. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições, ou a vossa tradição. Só até aí, só. Então, amados, vai em 2 Coríntios, ainda que nós temos algo mais para falar da parte de Deus a respeito de tradições. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Versículo 14 ao 18. Veja o que o Senhor fala: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 17. Pelo que sai do meio deles, sair do meio deles, ele está ordenando: saiam do meio deles, saiam, né? Saiam do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E finalizando o versículo 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não há dúvida, amados, não há dúvida alguma de que a igreja dos séculos para cá, ela vem adotando
costumes e tradições pagãs para agradar as sociedades. Isso não é novidade para ninguém. Se você é um pouquinho só evangélico, conhece um pouquinho das Escrituras, já percebeu que as religiões, elas fazem tudo para agradar a sociedade, não para agradar a Deus. Então, a igreja denominada cristã, se nós não tomarmos cuidado, isso entra aqui, começou a fazer o quê? Adotar tradições e é o que acontece, amados. Muitas vezes os pastores de grandes ministérios, para não perder seus membros, eles têm tanto custo que eles não pregam mais salvação, pregam só prosperidade, porque é o que a carne quer ouvir. E a salvação fica em segundo plano. Vamos pregar prosperidade, vamos falar que nós temos muito custo, deixa esse povo debandar, porque o povo não gosta de ouvir a verdade. E é a verdade. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, é tempo de nós abrirmos nossos olhos. Ninguém está aqui querendo dizer que você que aí fica a pergunta, mas pastor, e agora? Eu fico agora sem saber como é que eu vou celebrar a Páscoa. Primeiro, entenda uma coisa: se você estudar as Escrituras, você sabe que Jesus não deixou nenhum ritual de celebração. Ele só deixou um só de celebração: a Santa Ceia. E muitos nem tomam a Santa Ceia. Amém ou não amém? Muitos vão estar nesse domingo presenteando seus filhos, mas muitos nem sequer se preocupam de seus filhos serem batizados e seguirem a Deus para tomar a Santa Ceia. Então, hipócritas, falam que me adoram, mas da boca para fora, o coração de vocês estão longe de mim, porque a única ordenança que eu deixei como ritual são dois. Alguma coisa relacionada ao cristianismo, só tem dois que Cristo Jesus deixou: o batismo, não estou preparado, ir para o inferno, você já está? O batismo e a Santa Ceia. Essas duas coisas só. Então, se você quer saber qual é o que nós devemos fazer, é cear com o Senhor. A única coisa que o cristão verdadeiro faz como celebração para se lembrar de Jesus é a Santa Ceia. Não existe outro ritual. Mas e agora, por que eu faço? Meus filhos são muito pequenos, não entendem. Ótimo, mas eles entendem perfeitamente se você sentar com eles e conversar. Ninguém está dizendo para você não dar chocolate para o teu filho, amado. Entenda que está muito além desse entendimento humano mesquinho, que nós não estamos dizendo isso. Teu filho pode perfeitamente comer aquilo lá dando risada, sabendo que lá não é coisa, não simboliza nada. Olha, eu tenho que pegar meu filho, sentar com eles e explicar: filho, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Sabe aquilo que o papai e a mamãe faz lá na igreja, chamado Santa Ceia? Aquela é a nossa Páscoa. Onde está a dificuldade de ensinar isso aí? Aonde? Mas quantos pais fazem isso? Mas domingo vai comprar ovo de Páscoa. Entendeu o que eu quis dizer? Que a coisa está muito mais além do que a questão de dar um ovo ou não dar um ovo. A questão está em que você está fazendo para ensinar teu filho o que é a verdadeira Páscoa. Não essa Páscoa comercial, mas sim a verdadeira Páscoa, a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, que é a Santa Ceia do Senhor. E muitos nem dão bola para isso, mas essa é a ordenança do Senhor. Então, Jesus Cristo toca nas igrejas, que são os povos que estão esparramados nos quatro cantos da terra, que se dizem cristãos, para que eles reconheçam que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Aliás, esse é o tema da noite: nossa Páscoa é Jesus. Diga: nossa Páscoa é Jesus. Amém, igreja? Ele é o Cordeiro de Deus, amados. É só isso. Tudo isso para você botar na tua cabeça uma coisa: o inimigo está se divertindo com sua preocupação de comprar o ovo de Páscoa. Ele vai diante de Deus e fala assim: está vendo? A preocupação está de cabelo branco já, cabelo em pé, porque não tem dinheiro para comprar o ovo, mas não sentou uma vez esse ano para explicar, essa semana para explicar o que é essa data que estão falando aí. Senta com teu filho, explica o teu filho. Tem mãe e pai que não traz o filho, porque não, ele vai cansar, vai dormir no culto. Está dormindo faz tempo, você está dormindo. Não é teu filho está dormindo, você está dormindo. Acorde enquanto há tempo. Muitos filhos de vocês, de cristãos, estão nas suas casas agora em computador, brincando com as coisas do mundo. E o inimigo vai se divertir muito com isso aí tudo. E vai diz que é cristão, diz que é cristão. Vocês entenderam a gravidade das coisas agora?
Então coloque-se em pé, igreja. Senhor Deus, eu só sou um ministro da tua palavra, Senhor. Não estou preocupado em ver a igreja cheia, Senhor, cheia de pessoas que só querem correr atrás de bens. Eu quero aquele dia entrar na glória e o Senhor dizer: entra, bendito do meu Pai, entra no gozo do eterno. É isso que eu quero, Senhor. Por isso que eu prego o que o Senhor manda pregar, Senhor. Agora só vai ouvir quem é do Senhor. Aqueles que é de Deus ouvem a tua voz, mas aqueles que não querem saber de Deus vão ignorar, vão deletar, como fazem muitos que entram no computador e deletam o que não interessa. Mas eu espero de todo o meu coração, Senhor, que esta noite o Senhor selecionou um povo que veio para afirmar a fé deles. O Senhor não trouxe esse povo em vão aqui, Senhor. O Senhor trouxe por um propósito, para fazê-los sair daqui convictos do que é o mundo espiritual, e para cair por terra todo engano, toda sedução do diabo, em nome de Jesus. Eu declaro aqui, está o meu amado e minha amada que encontrou a gente nesse blog, nessa mensagem. É uma palavra de libertação que Deus nos deu. Você que quer também participar de uma campanha de libertação através de ouvir a mensagem nas próximas semanas, são 7 semanas que você deve nos procurar no blog e ouvir essa mensagem, se você quiser fazer uma campanha dessa. Para isso, como é que eu faço, Senhor, pastor, para ter essa folha? Você entra em contato comigo no e-mail que está passando agora aí, e eu faço questão de responder. É meu e-mail pessoal, sou eu mesmo que vou responder, eu que vou te orientar, e vou enviar no teu anexo uma folha. Você vai imprimir quantas você quiser, vai preencher e vai fazer a campanha de 7 semanas, como meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Alguém vai iniciar essa noite? Se alguém vai iniciar, coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus que você que vai iniciar, você que está no 2º até o 7º dia, também se coloque em pé. Eu quero falar com Deus a respeito de todas as campanhas já, todos que estão em campanha, do 2º ao 7º dia também. O tempo não permite mais, mas estou faltando 2 minutos. Você que também na internet está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia, também se coloque em pé. Você que vai iniciar hoje, coloque-se em pé, e todos façam esta oração comigo, dizendo: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra, e agora apresento a minha campanha. O Senhor sabe que foi o Senhor que me tocou para fazê-la, e eu creio na minha vitória, e darei testemunho da tua glória sobre esta causa, em nome de Jesus. E eu concordo com a sua vitória, e declaro por terra todo o espírito do diabo que tentar se levantar contra a sua campanha, e eu declaro que você vai dar testemunho que Jesus é Senhor sobre a tua vida e sobre essa campanha, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém? Está selada a tua campanha, aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus me mandou encurtar devido ao tempo. Pode se assentar rapidinho. Eu precisava passar isso rapidamente. Você que está na internet, que está na campanha, entendeu o propósito dessa campanha. Se você terminou ela, porque os que terminaram aqui, colocam no vaso de oração. Aqueles que não terminaram, continuam com ela e cumprem as 7 semanas, né? Você da internet terminou? Eu não tenho vaso de oração para colocar, pastor. Você manda outra mensagem para mim. Eu vou te orientar o que fazer com a campanha agora, no nome de Jesus. Tá bom? Glórias a Deus.